Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Hoje eu quero mostrar para vocês o que realmente vocês precisam, tá? Para realmente aumentar o faturamento, né? Vocês sabem que durante essas últimas semanas de live, essas últimas semanas de trabalho que a gente vem fazendo aqui com vocês, um dos objetivos foi que vocês pudessem enxergar, tá? Que realmente o, o Pilates for Kids, o Pilates para criança, ele tem um poder de aumento de faturamento. E eu realmente entendo que às vezes as pessoas entram em algo, começam a fazer algo, e eu já começo a pensar, mas tem várias coisas que eu vou precisar, tem várias coisas que eu não vou conseguir, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, blá, 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 sabe? Então, o que acontece? Eu tenho certeza que muitas coisas aconteceram com vocês nesse sentido de achar que, eu não tenho realmente algumas coisas, então é por isso que para mim não vai funcionar, né? Então, é isso que eu quero realmente trazer para vocês, o que realmente vocês precisam. Então, gente, o que realmente vai estar acontecendo? Eu tenho certeza que a maioria que está aqui, né, ou que então assiste as minhas lives e assiste o conteúdo, já são profissionais da área da saúde, né, como fisioterapeutas ou profissional de educação física. Então, provavelmente você já tem o que muitos ainda não poderiam estar assistindo, né? Então, eu recebo seguido pessoas de outras áreas, professoras, professoras às vezes da rede municipal, que tem pedagogia, que tem às vezes até são da área da saúde, mas que não são profissionais de fisioterapia ou educação física, me pedindo, né, Vânia, eu queria trabalhar com isso, eu queria fazer isso, e infelizmente essas pessoas realmente não podem. Então, o que eu quero dizer? Você que já é profissional de educação física, você que já é profissional de fisioterapia, você já pode sim iniciar. Você já tem o mínimo que precisa ter para fazer isso, tá bom? Para iniciar nesse mercado, para aumentar o seu faturamento, para que você possa enxergar algumas coisas que às vezes você pode não estar enxergando. E eu quero dizer para vocês que é muito fácil dizer o que vocês precisam, mas eu quero realmente mostrar o que vocês não precisam. Que pode ser que você fique pensando, mas eu ainda não tenho aquilo, mas eu ainda não tenho aquilo. Então eu quero realmente te ajudar, que você realmente possa entender o que você realmente não precisa ter. Eu não preciso ter isso, tá bom? E no final dessa live, então acompanhe aí, no final dessa live eu vou te dizer exatamente o que você precisa, tá bom? Eu já dei um pouquinho já dei uma pincelada do que é uma das coisas que precisa, mas existe algo que quem já é profissional de educação física ou fisioterapia vai precisar. Então vamos lá, gente. Eu até trouxe aqui para que realmente não passe nenhuma das coisas em branco. Então, primeiro ponto do que você não precisa ter para trabalhar e para aumentar o seu faturamento com o Pilates para criança é: você não precisa, dentro do método P4K, ter um outro curso de Pilates. Então, é uma das principais queixas, é uma das principais desculpas, né, que as pessoas têm é de, mas eu não tenho um curso de Pilates, eu não entendo nada de Pilates, eu sou profissional de educação física, ou eu sou profissional de fisioterapia, eu nunca fiz curso nenhum. Você não precisa ter um curso específico de Pilates. Um curso básico, ou um curso de todo solo, ou curso de aparelhos, ou qualquer outro curso de Pilates. Por que você não precisa? Porque dentro da metodologia do P4K, você vai estar aprendendo, inclusive, como você vai aplicar e aprender o Pilates para a criança. Você precisa aprender a trabalhar com criança. Então, você aprende a trabalhar, aprende os exercícios, aprende o que é necessário para a criança. Entenderam? Vocês não precisam saber exercícios de Cadillac, exercícios do Barrel, exercícios, enfim, que são específicos dos aparelhos para trabalhar com o Pilates para criança, tá? Então, não precisa. Vânia, eu já tenho um curso, não tem problema se você já tiver, não tem problema. O que eu quero que você entenda é que se você não tem,
não precisa você se preocupar em ter. Você vai aprender tudo dentro do Pilates for Kids. Tá? Então, a primeira porta de entrada dentro do mundo do Pilates pode ser a do Pilates para criança, tá bom? Então, você não precisa ter um outro curso, tá? Então, isso é muito importante e eu estou dizendo assim, você não precisa ter um curso de Pilates, mas você precisa ser profissional da área da saúde. Então, algumas pessoas às vezes interpretam de uma forma equivocada. Ah, mas é muito inconsequente você realmente não ter conhecimento nenhum sobre o corpo, sobre o movimento. Na realidade, você já tem conhecimento sobre isso. O que falta é aprimorar esse conhecimento, é lapidar. Né? Eu sempre digo que a gente é uma pedra bruta, né? E a gente vai se aprimorando, a gente vai se lapidando. Então, você já tem algo valioso, basta você realmente lapidar, melhorar, fazer de uma forma que realmente fique melhor. Tá? Então, primeiro ponto, anotem aí. Não precisa ter curso de Pilates. Segundo ponto, você não precisa ter um estúdio, né? Então, um outro fator que realmente eu recebo. Mas, Vânia, eu não tenho estúdio de Pilates. Como é que eu vou trabalhar com Pilates? Né? Então, as pessoas têm também uma imagem de que para trabalhar com Pilates para criança já tem que ter um estúdio, já tem que ter um local, já tem que ter uma clientela, já tem que ter tudo. E, na realidade, você não precisa ter tudo isso. Você pode, sim, ter algo que se chama vontade, né? Eu digo assim, quando a gente tem vontade, a gente realmente supera essas coisas, né? O que aconteceu comigo, que eu vou até compartilhar com vocês? Quando eu comecei, eu realmente não tinha condições de pagar um aluguel, de pagar todos os encargos e tudo que realmente necessita para ter um estúdio, né? Então, as pessoas têm esse preconceito de achar que precisa ter tudo. O que eu fiz? Eu tinha na minha garagem um espaço, não era muito grande, mas cabia um carro, né? Então, quem já tem isso, ou se paga aluguel, eu moro de aluguel, mas tem um lugar, ótimo, você já tem um custo sobre aquilo. Então, você precisa desmistificar, parar de ficar achando que precisa ter o estúdio, que precisa já estar em outros lugares, que precisa ter mais conhecimento, você não necessariamente precisa. Você tem um local, pode ser na sua casa, pode ser a garagem da sua casa, pode ser a sala da sua casa. Existem outros caminhos que também podem ser levados para vocês, como salas de condomínios. Então, eu quero levar o método para os condomínios, assim como alguns alunos meus já estão fazendo. Ok, condomínio já tem uma sala específica para isso, uma sala de jogos, uma sala de recreação, uma sala, já está lá. Você não precisa ter, você utiliza de quem está realmente, aonde você está trabalhando. Vânia, eu quero fazer daqui a pouco no clube. O clube já vai ter uma sala. Academia já vai ter uma sala. Eu quero levar na escola, já tem uma sala. Então, vocês entendem que não necessariamente precisa ter o próprio estúdio para você começar? Então, esse é um dos primeiros pontos que você precisa entender. Você não precisa ter um seu próprio estúdio. E aí, consequentemente, você pode também pensar dessa forma. Ok, Vânia, mas eu poderia alugar uma sala. Eu não quero começar na minha garagem, eu não quero me expor, eu não quero trazer coisas para dentro da minha casa. E ok, um outro ponto que ajuda para que você possa começar e que de repente você queira já começar num local legal, um local que realmente tenha uma visão, que as pessoas tenham uma visibilidade sobre o seu novo trabalho, você tem um outro fator que realmente vai te ajudar muito. É de que você não precisa ter os aparelhos de Pilates para começar. Só aí, gente, você reduz o seu gasto, né, em investir em algo novo em mais de 90%. Porque dentro de uma estrutura que você vai estar começando a fazer, o que mais encarece você começar algo dentro do mundo do Pilates é os aparelhos. Porque eles realmente são uns valores que são muito acima, às vezes, daquilo que você pode começar. Quando eu comecei, quando eu nem sabia do mundo do Pilates para criança, hoje, se eu tivesse conhecimento que eu tenho, eu não iria comprar aparelhos de Pilates. Eu iria realmente fazer um trabalho nesse nicho, nesse momento, assim como eu venho fazendo também.
Mas quando eu entrei, não existia o método Pilates for Kids, não existia uma metodologia específica para criança. Existia um método e, por sinal, ele é vendido e ele é mostrado como algo que você tem que estar sempre investindo novamente, fazendo cursos em congresso, você nunca sabe o suficiente, né? Então, você realmente tem um investimento alto para iniciar, você tem algo que, às vezes, você não teria condições naquele momento de iniciar, com, sei lá, 15, 20 mil reais, que é mais ou menos os custos que você teoricamente teria para ter uma aparelhagem adequada, boa, né? Para depois começar a ter alunos, né? Então, você já entra, às vezes, com um método de uma forma que você já tem custos maiores. Você já entra tendo que pagar todos esses aparelhos, aluguel, água, luz, enfim, tudo aquilo que consome para que você tenha algo, sendo que você pode, sim, realmente iniciar dentro de um método que já não precisa ter os aparelhos. Então, você precisa ter essa clareza, tá? Eu vou respondendo algumas coisas conforme for eu conseguir encaixar aqui. Quanto tempo você lançou esse método? Eu comecei com esse método há 5 anos, quando eu tive uma aluna e ela realmente precisou fazer um trabalho específico com ela, e eu comecei a perceber que não existia nada referente ao Pilates para criança e não poderia ser adaptado de uma forma como a gente faz com os adultos. Não daria para mim simplesmente pegar, e isso é a maneira como a maioria pensa, né? Vou pegar os exercícios do método adulto, né? E vou facilitar para a criança, né? E aí o que acontece? Você se depara com movimentos que não fazem sentido, às vezes, para a criança, porque ela não consegue executar normalmente nos aparelhos. Os aparelhos não foram pensados e desenvolvidos para as crianças. Então, tudo isso faz você entender que precisa ter um método adequado para ela. Então, há mais ou menos 5 anos atrás foi que começou e já está, inclusive, estabelecido esse método, tanto em escola, né, como é o caso da Escola Capital do Saber. Quem quiser procurar, nós estamos dentro da grade curricular da escola há 4 anos e também dentro do próprio estúdio. Então, realmente, esse método já é validado e já é implementado, inclusive por vários alunos. E aí, o que acontece? Você não precisa, voltando, né? Você não precisa ter os aparelhos, inclusive, como eu disse agora, porque ele não é adequado para a criança, ele não é do tamanho da criança. Vânia, mas eu consigo usar algumas coisas? Consegue usar. Mas dentro da metodologia que eu ensino, dentro do método que eu te ensino, eu não ensino você ensinar Pilates para criança. Eu ensino somente, no caso, né? Eu não te ensino só a ensinar Pilates para criança. Eu te ensino você ensinar um método de Pilates para criança, que esse método te proporciona ter um aumento de faturamento muito maior do que você já tem. Então, essa maneira de trabalho vai te fazer você aumentar o seu faturamento. E esse método não precisa ter os aparelhos, inclusive, eles podem não deixar que você realmente tenha um aumento de faturamento, tá? Então, você não precisa ter aparelhos, tá? Então, já falamos, não precisa ter curso de Pilates, né, de outra área, não precisa ter um estúdio já pronto, não precisa ter os aparelhos, e você também não precisa ter o quê? Muito dinheiro para iniciar, né? Eu sei que a maioria das pessoas, quando elas estão, principalmente da área da saúde, de educação física, fisioterapia, as pessoas já vêm meio que se acostumando a ter um valor que não é um valor que sonhava, né? Todo mundo sonha, eu vou me formar, aí eu vou ter um valor melhor, eu vou conseguir. E aí se depara com uma realidade que não proporciona isso, né? Então, às vezes você não consegue sair daquele giro, né? Que eu digo, que eu, inclusive, eu chamo, né, de roda dos ratos, né? Você fica lá na roda do rato, corre, caminha, trabalha, e não sai daquilo. E aí, o que acontece? Você não consegue sair daquele ciclo, e aí você realmente se submete a ficar fazendo alguns trabalhos que não te remuneriza como você deveria, você não consegue se realizar, você não consegue fazer mais outras coisas, você não consegue, daqui a pouco, comprar um outro curso,
porque aonde você está não te proporciona. Então, quando você entende que para ir para o método Pilates for Kids, você não precisa ter muito dinheiro, porque você não vai precisar investir num local gigante, você não vai precisar ter os aparelhos, então você não precisa gastar com isso. Você não precisa ter um estúdio, você não precisa, então, gastar com um aluguel nesse primeiro momento. Lógico que você pode passar a vida inteira sem precisar ter um local. Agora, eu sei que, às vezes, é sonho das pessoas. Eu quero ter o meu lugar, eu quero abrir o meu estúdio, eu quero ter o meu nome na placa, eu quero, enfim. Isso é um sonho da grande maioria das pessoas. Então, não quer dizer que você nunca vai precisar, mas nesse momento você pode começar e sair dessa roda que não te deixa prosperar, para que você possa, sim, realizar os seus sonhos futuramente. Entenderam? Então, e também você não precisa ter um curso específico de Pilates, né? Você não precisa ter um outro curso. Com a metodologia que eu te ensino, você consegue, tá? Então, Vânia, eu sei que um curso realmente, vocês podem analisar, um curso realmente que vai te dar toda a base do método, dos aparelhos, que realmente são com profissionais que são qualificados, que têm bagagem, que fazem, que realmente não são profissionais de finais de semana, né? Que trabalham em várias outras coisas e aproveitam o final de semana para dar curso, não são esses profissionais, eles giram em torno de 4, 5 mil reais um curso adequado, né? Então, eu sei que, Vânia, tem curso por aí que é bem mais barato. Sim, só que eu, inclusive, fiz alguns cursos desses aí e depois eu tive que gastar tudo novamente com um curso que realmente me desse mais segurança. E isso, às vezes, você tem que entender. Tudo que você realmente olha e você diz, mas é muito caro. Por que é muito caro? Por que aquilo realmente não é tão baratinho como alguns? Será que é porque realmente quer cobrar mais ou porque realmente vale mais? Porque realmente aquilo vai te satisfazer, vai te realmente te deixar pronto para aquilo, para trabalhar com aquilo. Vocês já pararam para pensar nessa relação preço e valor? Preço é uma coisa, valor é outra. Quando você paga por algo, você tem que ter o valor daquilo. Agora, se é que você pagou e aquilo não tem um valor, você não está pronto para aquilo, você praticamente é um preço, simplesmente. Entende? Então, você precisa entender, inclusive, a se posicionar, a parar de ficar achando que você tem que cobrar baratinho para que você tenha clientes. Não é dessa forma que a gente realmente tem que fazer. Você tem que mostrar o seu valor, você tem que mostrar a sua capacidade, você tem que mostrar que você faz a mais do que a grande maioria. E aí as pessoas realmente vão entender, realmente tem valor no que é ensinado, realmente tem valor nessa aula que eu vou ter com essa pessoa, realmente vale a pena eu pagar uma aula para o meu filho com esse profissional, porque esse profissional é visível a diferença. Vocês entendem que, inclusive, nós estamos num mercado que não te ensina a você se posicionar como profissional de qualidade? Muitos profissionais da área da saúde acabam o quê, gente? Desculpem a palavra, mas se prostituindo. Não deixa de ser uma prostituição. Porque quando você entra nesse jogo de baixar preço, de baixar valor, de ficar jogando nesse tipo de jogo, é um jogo muito perigoso. Você está jogando num jogo que você está perdendo já. Porque se você precisa baixar o seu valor, seu valor, teoricamente, do que você cobra, é porque você não está mostrando que você tem mais valor do que o restante. Então, isso também precisa ser desmistificado. Você precisa ter essa clareza. Você precisa parar de entrar nesse jogo, que é um jogo que só te leva a realmente não conseguir dar a volta no que você precisa. Você precisa mostrar a sua diferença. Você precisa mostrar que você tem algo diferenciado. Você precisa mostrar que você usa aqueles conhecimentos. E eu, inclusive, digo para os meus alunos, vocês não devem fazer a menos do que isso. Vocês não devem se posicionar a menos do que isso. Porque vocês investiram em vocês. Vocês fizeram uma graduação. Vocês investem o seu tempo estando aqui aprendendo. Afinal de contas, tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Não dizem assim o ditado? Tempo é dinheiro. Então, se você está
parando para escutar algo, você já está investindo em você. Mesmo que você não esteja colocando, eu não estou pagando nessa live para assistir. Você não está pagando, mas você está colocando o seu tempo. Entendeu, gente? Então, você investe em você, em conhecimento. E aí você chega lá e você não valoriza isso. E se você não valorizar, as pessoas, às vezes, não vão valorizar. Você precisa se valorizar primeiro. Primeiro você tem que se valorizar para que depois as pessoas te valorizem. Primeiro você tem que se amar para depois amar outra pessoa. Não é outra pessoa que tem que te amar primeiro. Entende? Você primeiro tem que se gostar, se amar, se aceitar para depois conseguir aceitar outra pessoa. E isso é a mesma relação para valorização. Se você não se valoriza, a tendência das outras pessoas é dizer, bom, mas se nem ele se dá valor, nem ele acha que esse valor que está cobrando tá bom, por que eu vou lá e vou pagar mais? Alguma vez você chegou em algum local e a pessoa disse para você, o valor é tanto, e você disse dessa forma, não, mas isso é muito barato, eu vou te pagar um pouco a mais porque eu acho que tu merece? Não existe isso, gente. As pessoas não vão fazer isso. Você precisa se posicionar. Você precisa saber como se posicionar e como aumentar e como valorizar as coisas. E aí você realmente vai ter uma valorização e uma percepção das pessoas de que, poxa, realmente eu acredito e vale mais. E vale mais. E as pessoas procuram por qualidade. Sempre vão procurar. Veja por você. Você procura só por preço? Você só quer coisa barata? Você sabe que aquilo realmente, eu vou comprar isso aqui porque realmente isso aqui é baratinho? Ou você quer algo que realmente tenha valor para você? Você perceba que aquilo foi um dinheiro. Sabe quando você diz assim, eu gastei esse dinheiro, eu investi esse dinheiro, mas foi muito bem gasto, ele já se pagou várias vezes? É isso que você tem que enxergar. Que você precisa entender que às vezes você não tem um dinheiro tão grande. Eu não tenho tanto valor, mas é de pouquinho em pouquinho que você tem que começar. Às vezes é uma prestação, eu digo prestação porque a minha família às vezes falava de prestação, né? É um valor mensal que você vai pagar por um determinado tempo para girar, para sair dessa roda dos ratos, gente. Para sair dessa roda dos ratos, você precisa sair dessa roda para aprender outras coisas, para você então começar a ter uma renda maior. Entende? Então, às vezes as pessoas me dizem assim, inclusive eu quero falar para vocês que o curso está liberado para quem quiser entrar, e ontem tive algumas pessoas que me disseram dessa forma, olha só, Vânia, eu não tenho dinheiro para começar agora, eu não tenho todo o valor, mas você não precisa ter todo o valor, você pode ter a primeira parcela, você pode ter o primeiro valor, e esse primeiro valor vai te abrir uma outra oportunidade de você ter outra renda para você realmente sair daquela roda do rato. E a pessoa me diz assim, e eu fico pensando, será que a pessoa não entende isso? Será que isso não faz sentido para a pessoa de que se você não tem condições nesse momento fazendo o que você vem fazendo, você acha que você continuando fazendo o que você faz, você vai ter condição daqui 6 meses? Não, não vai mudar. Não vai cair do céu as coisas. O que você precisa entender é que você não precisa ter o valor inteiro, mas você tendo uma parte do valor, você já toma uma atitude, você já consegue ter uma outra, você começa a sair da roda do rato. E não quer dizer que você tem que abandonar aquilo nesse momento. Você aprende outra coisa e quando você começa a aprender outra coisa, você começa a enxergar que essa roda do rato, realmente você ia ficar rodando, rodando, rodando e não ia te levar a lugar nenhum. Então, você começa a enxergar que uma parcela, um valor que às vezes é pequeno nesse momento, mas que te abre um outro campo, te abre uma outra oportunidade muito maior do que você está enxergando. Você precisa entender isso. Você não vai precisar ter um valor gigante de começar a alugar um lugar, a ter os aparelhos, a realmente fazer outros cursos. Se a gente colocar na ponta do lápis tudo isso, você iria ter que investir em torno de 30, 40 mil reais para ter um lugar legal, bacana, organizado, estruturado, com um aluguel que provavelmente seja um aluguel que não é tão barato, né, de uma sala legal, toda a aparelhagem, tudo isso.
E é difícil começar assim, é difícil, a menos que você tenha um patrocínio, como eu digo, né, um pai que patrocina, né? Então é difícil, e eu sei que a maioria é como eu, e também não teve um patrocínio. A gente tem que trabalhar, a gente tem que suar, a gente tem que se esforçar para começar. Mas o começo, ele não precisa ser grandioso desse jeito. Ele pode começar simplesmente com uma coisa que eu quero dizer para vocês. Basta você entender uma coisa. Vocês querem saber qual é essa uma coisa, gente? E que o custo disso é muito menor do que todo esse outro que às vezes a gente pensa. Esse único custo é conhecimento. Conhecimento. Por que o conhecimento ele pode fazer você não ter todo esse investimento? Por que o conhecimento ele te tira da roda dos ratos? Por que o conhecimento não faz você gastar num curso de Pilates que não precisa, completo? Por que o conhecimento vai te mostrar que você não precisa ter um estúdio? Por que o conhecimento vai te mostrar que você não precisa ter os aparelhos? E por que o conhecimento vai fazer você começar com algo que não precisa ter tanto dinheiro? Por quê? Porque o conhecimento do que é certo te facilita, te mostra o caminho, te dá o passo a passo, te dá o que você realmente precisa. E o conhecimento adequado, adequado. Você precisa entender que você tem que realmente pensar que quando você tem que optar por algo, opte sempre pelo conhecimento que você vai gerar em você. É ele que vai transformar. É ele que vai fazer você enxergar coisas que até então você não enxergava. É ele que vai fazer você se posicionar como profissional adequado. É ele que vai fazer as pessoas enxergarem você como um profissional de valor. É ele que vai fazer você sair da roda dos ratos. É ele que vai te mostrar um novo caminho. Mas você precisa pensar dessa maneira. Se você não pensa dessa maneira, se você não entende que isso é o melhor investimento, inclusive, que você gera em você, você realmente, sinto informar, não vai sair dessa roda dos ratos nunca. Porque se você ficar esperando você ter um dinheiro para começar a fazer algo diferente, você não sai disso. Porque se você já não está tendo agora, como que você vai ter para começar algo novo? Você precisa ter coragem, ter realmente entendimento de que eu vou sacrificar daqui a pouco 1 ou 2 meses, mas eu vou aprender algo diferente, eu vou aprender algo novo, eu vou realmente abrir os meus horizontes, eu vou entrar num mercado que não tem pessoas fazendo. E aí você começa a ter algo que você não tinha antes. E aí você começa a sair daquela roda que não te leva a lugar nenhum, que não te dá o que você quer, que faz você trabalhar 10, 12 horas, que faz você chegar no final do mês e você não pagar mal e mal as contas, que faz você realmente entender que, poxa, será que eu investi todo esse valor numa graduação para mim estar tendo que estar trabalhando nisso? Ou tendo que realmente me submeter a ficar tanto tempo fazendo isso? E eu sei que isso é uma realidade. Eu sei. Vocês não precisam me dizer, Vânia, não é bem assim. É assim. É assim também, porque eu tenho centenas de alunos e que me relatam que trabalhavam 10, 12 horas, que eles tinham que virar à noite, que eles tinham que trabalhar tendo uma remuneração de 4, 5 reais por hora, formado em educação física ou fisioterapia, que quando pensaram que agora eu vou melhorar, e eles eram demitidos e tinham a sensação de ser usados. Enquanto você era acadêmico, eu servia. Agora que eu tenho mais conhecimento, agora as pessoas realmente não querem mais o meu trabalho. E aí você fica lá sem saber o que fazer, sem saber por onde ir, se submetendo, às vezes, a pegar qualquer trabalho. Mesmo sabendo que você tem valor, mesmo sabendo que você investiu em você. Mas você precisa entender que existe ainda investimentos que fazem você aprender coisas que você não aprendeu na faculdade. Ninguém na faculdade te ensinou a pensar como uma pessoa que precisa entender que também é um negócio, que você também tem que pensar de uma maneira adequada, se valorizando. A gente aprende na faculdade a ser o quê? Um excelente professor de educação física, a trabalhar de uma forma adequada, a ser realmente uma professora que sabe dar uma aula adequada. A gente é um profissional de fisioterapia que sabe tirar a dor, que sabe
devolver a saúde para o aluno, mas às vezes você não sabe pensar de uma maneira que você realmente tenha uma remuneração adequada sobre isso. Você não sabe, e eu sei que a gente não sabe. Não sabia, ou realmente entra no mercado sem saber. E aí é o que acontece. Você se submete, você faz coisas que às vezes você nunca imaginou que teria que estar fazendo, e aí você realmente não consegue sair daquele ciclo. Por quê? Porque daí você tem medo de começar algo diferente. E aí você tem medo de assumir uma parcela daqui a pouco que corresponde a, sei lá, a sair 2 final de semana para jantar, que às vezes é uma peça ou duas de roupa que você compra, que às vezes é cancelar uma assinatura do Netflix que não serve para nada, ou cancelar alguma coisa que você comprou que não precisa, aquela academia, a Smart Fit, que você paga toda semana, todo mês, e você nem vai mais lá. Vocês entendem que quando a gente quer algo, a gente consegue. Agora, quando a gente não quer algo, a pessoa pode falar 2 anos para você que você não vai querer mudar. Agora, não coloquem como objetivo, como objeção, como desculpa, eu não tenho um valor de 100 e poucos reais para começar algo diferente. Porque isso é uma desculpa. Porque isso é algo que, inclusive, quem é pai, quem é mãe, sabe que vai no mercado, você não consegue voltar do mercado comprando, sei lá, frutas e uma carne com menos de 100 reais. Custa você, daqui a pouco, entender que eu vou dificultar um mês ou 2, mas eu vou abrir o leque, gente. É assim que a gente começa. É assim. Daqui a pouco eu posso ir a pé e economizar o valor para me investir em algo novo. É assim que a gente começa, gente. Mas você precisa entender que o que você precisa realmente para entrar, para mudar, para sair da roda dos ratos, para você realmente aumentar o seu faturamento, para você sair daquele ciclo vicioso, é conhecimento. É um outro conhecimento. É algo novo, é algo diferente. Se você continuar investindo na mesma coisa, você vai sair daquilo? Não vai sair. Não vai sair. As pessoas não vão te valorizar por mais um curso que você fez, de repente, que é a mesma coisa. É a mesma coisa falado de uma maneira diferente. Entende, gente? Vocês têm que olhar e entender que tem outro caminho, que te leva a outros lugares, que te leva a outro público, que te leva a outro tipo de trabalho diferente, mas que a tua base vai ajudar. E aí, com esse conhecimento, com um método estruturado, com uma maneira adequada, você vai caminhando e fazendo o que vai aprendendo, e eu te garanto que você retorna aquele seu valor que você investiu, não uma, nem duas, mas diversas vezes. Mas você precisa ter coragem para você mudar isso. Você precisa ter coragem de entender que é um outro caminho, que é uma nova forma, que é outra maneira de fazer as coisas. Então, o que vocês precisam realmente entender? Que você não precisa ter curso de Pilates de outros lugares. Você não precisa ter um estúdio pronto. Você não precisa de todos os aparelhos. E você não precisa ter um valor gigantesco para começar. Você não precisa de tudo isso. Eu estou te dizendo, não precisa. O que você precisa? Ter coragem de mudar algumas coisas. Ter coragem de dizer, não, eu vou entrar num outro caminho. Eu vou pegar um percentual pequeno do que eu recebo, tá? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui recebe menos de R$ 1.000 por mês. Então, não é 10% daquilo que você recebe para tentar mudar, para entrar num outro caminho, para começar algo diferente, para entender que sim, existe uma possibilidade de eu aumentar o meu faturamento, de aumentar os meus ganhos. Eu estou mostrando para vocês e eu venho mostrando todo dia aqui, inclusive nesses últimos dias eu venho mostrando ainda mais efetivamente pessoas que passaram a ganhar ganhavam R$ 20 a hora, agora estão ganhando 100. Pessoas que trabalhavam com coisas que não davam retorno. Pessoas que aumentaram seu faturamento em 70%. Pessoas que realmente saíram de um trabalho que tinham que trabalhar 10, 12 horas para um trabalho que trabalha 4 horas. Pessoas que realmente enxergaram que podem mudar a vida delas. Mas elas precisam dar um primeiro passo. Elas precisam realmente querer algo diferente. Se você não entendeu isso, gente, você realmente não pode mais reclamar. Você não pode, e eu realmente te digo assim, ó,
para de reclamar, porque você tem as oportunidades, você tem as chances de mudar e você que não quer. Porque é você que não quer. Ah, Vânia, mas eu não tenho cartão, por exemplo, as pessoas me dizem, eu não tenho cartão para comprar. Mas eu duvido que você não tenha alguém da sua família que possa te emprestar um cartão. Eu tenho certeza que se você dizer para qualquer pessoa da sua família, dizer a seguinte frase, olha só, eu quero comprar esse curso, porque eu quero aprender tal coisa, eu quero trabalhar com isso, você me empresta o seu cartão e eu vou te pagar as parcelas? Eu duvido que a pessoa não diga, não, eu te empresto o cartão. Eu duvido. Porque todo mundo, e pessoas que realmente gostam de você, elas vão te apoiar. Porque elas também vão enxergar que é um mercado diferente. Ah, Vânia, eu não tenho ninguém. Vai no banco. Tem, inclusive, o Nubank, que é um banco online, que você não paga nada e você consegue já ter o acesso a um cartão. Então, para de achar justificativa para aquilo que você não quer fazer. Isso é desculpa. Para de reclamar da tua vida. Para de ficar dizendo, porque é difícil, que a culpa é sua. E é duro que eu vou falar para ti agora, é duro, mas a culpa do que a gente tem é nossa. Os meus resultados, a culpa é minha. Os teus resultados, a culpa é tua. Não é da sociedade, não é da crise, não é do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Não é deles. A culpa é nossa. Aquilo que acontece comigo, a culpa é minha. Porque eu não quero mudar. Porque para mim tá fácil. Porque eu vou continuar naquela musiquinha. Eu nasci assim, você sempre assim. Conhecem a musiquinha da Gabriela, que a gente brinca? Porque se a pessoa não quer, não adianta. Eu posso mostrar todas as possibilidades, eu posso mostrar tudo que lhe muda, eu posso mostrar que não precisa das coisas, eu posso mostrar tudo, mas a pessoa que não quer, ela vai achar uma desculpa. Eu não tenho tempo. E tempo a gente faz, mas daí eu tenho tempo de ficar nas mídias, eu ficar no celular, às vezes no Instagram, passando o dedo lá várias horas, né? Olhando coisas que não ajudam em nada, não resolvem nada. Aí eu tenho tempo, mas para mim me dedicar a fazer algo novo, a me dedicar a aprender algo diferente, que pode sim, isso pode mudar. Sabe aquela história que diz que é a educação que muda o Brasil? Que é a educação que muda as coisas? É uma frase linda, mas será que eu realmente entendi essa frase? Não é só a educação dos outros, é a minha educação que vai mudar. E se eu não consigo mudar a realidade dos outros, eu vou começar a mudar a minha realidade. Eu tenho que mudar o que acontece comigo, para que eu possa mudar o restante. Eu tenho que mudar o que realmente faz eu entender que é a diferenciação. E eu tenho que investir em quem realmente vai mudar. Adianta eu investir em alguma coisa que não vai trazer nada? Adianta eu investir numa pessoa que ela não tem vontade? Vocês investiriam em alguém que não tem vontade? Não investe. Agora, se você investe em algo, em pessoas que querem mudar, que entendem, que vão se dedicar, você realmente assim, não, vale a pena eu colocar o meu valor ali. Isso é entendimento, gente. Isso é entender que você pode aumentar o seu faturamento. Sim, basta você querer. Mas ele não cai do céu. Você tem que dar um primeiro passo. Você tem que querer naquilo. Você tem que investir um pouco do que você tem naquilo. E parar de ficar pensando, mas isso é caro, isso é aquilo. Gente, você não tem que olhar o valor que você está colocando agora. Você tem que olhar o que ele vai te trazer. O que aquilo vai te proporcionar? Aquilo que você está colocando agora te proporciona algo muito melhor. Isso é o que você tem que entender. Vocês entendem que até esse pensamento a gente não é ensinado? Vocês entenderam isso? Até mesmo o nosso pensamento, ele é engessado de uma maneira que só nos ensina ao quê? Trabalhar, 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 trabalhar. Não pensa como a gente faz o faturamento, como a gente realmente melhora isso. Qual é as oportunidades? O que ninguém vê? O que ninguém ensina? Teve uma vez que eu estive num curso e a gente estava em várias pessoas e eu, inclusive, disse para as pessoas assim, olha só, estavam falando como é que iam fazer final de ano, né? Como é que vai fazer o final de ano? Porque realmente final do ano é difícil de lidar, porque as pessoas só saem de férias, porque isso, porque aquilo. E eu disse, bom, eu também saio de férias no final do ano. E todo mundo olhou assim, mas como, Vânia? Poxa, se agora, sempre que eu trabalhei em todos os outros lugares, eu tinha 30 dias de férias. Eu tinha. Por que agora, que eu sou a dona do lugar,
que eu realmente me governo. Eu não posso ter os 30 dias de férias. Não é errado isso? Eu posso tirar. Eu, inclusive, não preciso tirar todos de uma vez, mas eu tenho direito a isso. Não tenho? Você não tem direito? Então, até mesmo esse tipo de mentalidade, a gente não é ensinado. E aquilo, na época, né? Até posso contar isso uma outra ocasião, mas isso na época impactou as pessoas. E elas vieram perguntar, mas como é que tu faz? Como assim? Basta a gente entender, gente. E é isso que eu quero mostrar também para vocês. Vocês precisam entender algumas outras coisas. Se vocês querem sair dessa forma de trabalho, se vocês precisam aumentar, se vocês precisam ter mais qualidade de vida, se vocês precisam ganhar mais, vocês têm que parar e entender, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso parar de só fazer a mesma coisa sempre. Se eu continuar fazendo a mesma coisa sempre, eu vou ter os mesmos resultados sempre. Entenderam, gente? Ah, Vânia, eu não tenho horário. Eu trabalho das... Eu sei, né? Que a maioria trabalha, né? Das 6h, 6h30 da manhã até as 8, 9 horas da noite. Eu vou fazer quando? Você faz no final de semana, gente. Você faz diferente de... Você começa a implementar algo em horários ao contrário. Vocês precisam mudar essa mentalidade. Mas para que vocês mudem isso, para que vocês realmente tenham diferenciação, que vocês tenham mais qualidade de vida, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Nós somos uma classe que não se une. Nós somos uma classe que, independente de onde você está, tem a tendência a realmente ficar fazendo coisas que não geram aquilo que deveria. Vocês entendem, gente? Vocês precisam mudar essa mentalidade que não é só trabalhar. A vida não é só isso. E ficar pensando, vou trabalhar 30, 40 anos para depois me aposentar, e aí eu vou viajar, e aí eu vou aproveitar, e aí eu vou ter tempo. Você sabe se você vai estar vivo até lá? Eu fico perguntando, será que as pessoas têm noção de que a nossa vida, ela é muito vulnerável? A nossa vida, a gente não sabe. Deus queira que a gente tenha, e eu desejo que você tenha vida suficiente, saúde para chegar à idade mais avançada e poder viajar. Mas por que você tem que esperar ter 60 anos para poder viajar? E por que você não pode viajar agora? Porque você está na roda dos ratos. Vocês entenderam que a gente está numa... Às vezes a gente está numa roda dos ratos e a gente não se dá conta? E aí você não consegue viajar, você não consegue ter tempo com a sua família, você não consegue, às vezes, dar um jantar num restaurante adequado, que você gostaria, você não consegue trocar o celular, eu queria tanto um iPhone, eu não consigo. Às vezes a gente pensa dessa forma, mas por que a gente não consegue? E eu estou me enquadrando nisso porque essa era uma mentalidade que foi me ensinada, que foi o que eu aprendi na faculdade. E que, com o passar do tempo, e eu invisto, pensa uma pessoa que investe em conhecimento, é a Vânia. Eu invisto em mim. Eu realmente boto muito dinheiro no meu conhecimento. Porque é ele que vai fazer eu sair de situações, é ele que vai me ajudar a ter uma vida melhor, é ele que vai me ajudar a ajudar outras pessoas, é ele que vai me dar qualidade de vida, é ele que vai me dar uma vida que eu possa estar com minhas filhas, que eu posso viajar a hora que eu quero, que eu posso, inclusive, dizer, vamos tratar o lugar? Vamos. É ele que faz a gente realmente sair dessa roda, gente. O conhecimento adequado. E se você não investe em você, quem que vai investir em você? Me diz. Se você acha que você não merece esse investimento, quem que vai dizer assim, não, olha só, eu acho que tu merece, eu vou te dar aqui, ó, vou te dar aqui. Existe essa possibilidade, gente? Não. Agora, se você diz, não, eu quero isso. E quando a gente quer, a gente faz acontecer. Quando mulher quer algo, e eu sei que a maioria aqui é mulher, quando mulher quer algo, a gente faz até conseguir aquilo que a gente quer. E eu não estou mentindo. E eu sei que isso é 99%. Quando a gente quer, a gente consegue. Mas a gente tem que querer, a gente tem que enxergar isso. Se eu quero aumentar o meu faturamento, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso mudar o que eu já venho fazendo. Eu preciso olhar que tem um outro caminho. E eu preciso dar uma oportunidade para mim mudar. Dê essa chance a você. Dê essa chance para que você possa enxergar um outro caminho.
para que você possa aprender outra coisa e que aquilo você vai enxergar que tem potencial, inclusive de te tirar dessa roda, onde você trabalha, 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 não sai do lugar, onde você perde os seus melhores anos da tua vida trabalhando com coisas que não te levam a lugar nenhum, que você deixa de ter tempo com sua família, que você deixa, às vezes, os seus filhos o dia inteiro em lugares e você não vive com eles, porque você está num trabalho que não te deixa sair daí. E aí chega, seu filho cresce, suas filhas amadurecem, aí eles vão ter 10, 15, 20 anos, aí você vai chegar, oi filho, agora a mamãe está aqui para ficar com você, agora a mamãe trabalhou tanto, te deu tantas coisas, só que você, inclusive, esqueceu que os teus filhos não querem tantas coisas. O que os filhos querem, gente? É você, é a sua presença. Quando ele tiver 15, eu sei que é duro, tá, gente, o que eu tô falando. Quando tiver 15, 16, sei lá, 14 anos, eles vão olhar para você e vão dizer assim, agora eu tenho um monte de amigo, eu não preciso mais da tua presença. E vai doer. Vai doer. E quando eu entendi isso, quando eu realmente entendi isso, eu não quis pagar para ver, ter minhas filhas com 16, 15 anos me dizendo isso. Eu me dei conta quando a minha filha pequena tinha 3 anos. Ela tinha 3 anos. Agora ela tem 7. Então, ó, fazem 4 anos que eu entendi isso. Que a minha filha queria tempo comigo. Ela não queria um tênis novo, ela não queria uma escola boa, ela não queria a roupinha da moda. Eu queria dar para ela, mas não era isso que ela queria. Ela queria acordar e ver a mãe dela quando ela acordasse. Só que, da maneira que eu vinha trabalhando, eu realmente estava numa roda dos ratos. Eu vivia numa roda dos ratos. E é por isso que eu estou dizendo para você. Eu sei o que é estar na roda dos ratos. Só que se você não entender isso, você não sai dele nunca. A minha filha me deu esse alerta. Ela me disse, eu quero ter você, mamãe, comigo. E aí eu disse, poxa, naquele momento me doeu. Me doeu porque eu fiquei pensando, poxa, mas eu trabalho tanto. Poxa, mas eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite para dar as coisas para elas, tá? Isso antes de eu entrar no método, né? Quando ela era bem pequenininha. E aí eu entendi que não era isso que ela queria. E às vezes não é isso que os seus filhos querem. Só que você não consegue sair daquilo, gente. E eu sei que é difícil sair daquela situação. E é por isso que eu quero te mostrar que existe um outro caminho. Que você pode ter tempo com a sua família, você pode ter qualidade de vida, você pode viajar mais, você pode aumentar o seu faturamento, desde que você saia dessa roda dos ratos, desde que você dê uma chance para você aprender algo diferente, desde que você comece a enxergar que existem outros caminhos, mas que você tem que realmente querer e colocar um investimento nisso, no seu conhecimento em algo diferente. E aí as coisas vão acontecer. E aí as oportunidades vão diferenciar. Isso é o que a gente leva, gente. Isso é que eu quero, eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês tenham qualidade de vida, que vocês vivam bem, que vocês se realizem, que vocês façam o seu trabalho com prazer. Essa deveria ser a lei universal. Fazer com amor o que a gente faz. Que tudo que a gente faz com amor tem um outro sentido. Que você possa acordar na segunda-feira e diga, ótimo, eu tenho uma semana pela frente para fazer o que eu amo fazer, porque o que eu faço me dá prazer, me dá retorno. É isso que a gente quer, e eu sei que é isso que você quer. Só que você precisa entender que precisa mudar essa realidade. E para mudar, precisa, às vezes, tirar algo daqui para tentar começar a colocar aqui. E o que eu estou dizendo para vocês, gente, é que existe esse caminho. Existe um outro caminho. Existe um outro conhecimento. Existe um outro mar que você não enxergou de trabalho. Existe uma outra necessidade que tem poucos profissionais, que tem uma demanda enorme, que nunca vai acabar, que tem diversos lugares de trabalho. Mas você precisa fazer uma coisa. Uma coisa. E isso é algo que você vai ter que pensar hoje. Uma coisa que você precisa fazer. Decidir. Eu quero continuar nessa roda de rato, trabalhando, não sobrando nada, ou sobrando muito pouco, ou mal e mal dando para dar a volta. Eu quero sair disso, né? Eu quero.
Se eu quero, se você quer, você tem que entender que você tem que fazer algo diferente. Você tem que dar um passo diferente. Você tem que dar uma chance para você. Você tem que entender que tem que ir por outro caminho. Você tem que entender que você vai ter que investir um pouquinho naquilo e aquilo vai te dar um montão depois. E eu sei que parece ser muito bom para ser verdade, né? Daqui a pouco você está dizendo, ah, Vânia, isso aí é muito bom para ser verdade. Então, eu te aconselho que você, terminando essa live, vá aqui no meu próprio feed e assista as lives que eu fiz durante a semana passada. Tá gravada aqui. Vá lá e veja as pessoas. O que mudou na vida delas? O que aconteceu com elas? Elas estão tristes com aquilo que elas, com a decisão que elas tomaram? Quantas transformaram a vida? Quantas mudaram a realidade? Quantas recalcularam a rota da vida? Quantas disseram que não voltam a trabalhar com o que estavam trabalhando? Quantas, gente? Quantas provas você precisa ter para você entender que também pode acontecer com você? Basta você querer. Basta você ter coragem. Assuma. Eu tenho certeza que você consegue pagar um valor de R$ 150 num mês para aprender algo diferente, para fazer algo diferente. Não vem com essa história de que eu não tenho. Vânia, eu achei muito legal, muito bonito, mas eu não tenho dinheiro. Não, não é dinheiro que você não tem. Você não tem é vontade de querer sair da onde você está. É isso que falta. E se alguém precisa te falar isso, se alguém precisa te chacoalhar e dizer assim, acorda, acorda, eu vou dizer para você, acorda, abre os olhos, para de ter medo, que o medo não te leva a lugar nenhum. Mas eu não sei se eu vou conseguir pagar. Se você fizer o que eu estou te ensinando, você paga ele e retorna, inclusive sai da onde você está trabalhando. Começa a trabalhar em algo que vale a pena, algo que te dá retorno, algo que tem necessidade. Mas agora para de ficar se achando que você não tem condições. Para de achar que a culpa a pandemia complicou. Tem muita gente que na pandemia abriu negócios novos. Tem aluno meu que na pandemia abriu estúdio, onde todo mundo estava fechando, a pessoa abriu. Então, é desculpa. E se eu preciso te dizer que é desculpa que você tem na sua vida, eu vou dizer para você que você está achando desculpa para continuar fazendo aquilo que vem fazendo e reclamar porque nada acontece comigo, porque a minha vida é ingrata, porque isso, porque aquilo. Mas será que eu estou fazendo o que precisa ser feito? Tem pessoas que têm preguiça até de acordar cedo para vir aqui aprender algo diferente, algo novo e que não paga nada. Se a pessoa tem preguiça até disso, será que ela vai conseguir mudar a vida dela? Não vai mudar. Não vai mudar. É isso que você precisa entender. E eu não tô aqui, e eu sempre digo para minhas filhas, eu não sou uma mãe que só passa a mão na cabeça de vocês. Porque eu tenho que preparar vocês para o mundo. E o mundo aqui fora, ele não é assim de passar a mão, de dizer coitadinho da minha filha, coitadinho disso, coitadinho, tem que entender. Não, o mundo, ele é cruel. O mundo é de quem realmente está preparado. O mundo é de quem se esforça. O mundo é de quem quer. E é isso que eu ensino às minhas filhas. A Valentina e a Martina. Eu mostro que o mundo é assim. E eu tenho que preparar elas para esse mundo. E não o mundo inteiro para o que elas, para aquelas princesinhas que eu venho fazendo de não acontece isso, cuida daquilo, filha, não precisa disso. Não, gente, a gente precisa entender que o mundo está cada vez mais competitivo, cada vez mais cruel, cada vez mais difícil. E se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu não vou ficar no mercado. O mercado vai me engolir. E você precisa entender isso. E precisa entender. E se eu tenho que te chacoalhar, como diz a Bianca, chacoalhada da Vânia estremece e nos empurra para frente. É esse o meu objetivo. Faça a tua parte. Só colhe quem planta. Conhece esse ditado? A gente só vai colher algo se um dia eu plantar. Agora, tem pessoas que nunca plantaram nada na vida e querem colher alguma coisa. E aí reclama ainda. Porque para mim é difícil, porque eu nunca consigo. Mas o que tu está fazendo? Está só reclamando? De reclamação, todo mundo tem. Agora, quem realmente vai lá e faz, quem realmente acorda, vai lá, diz, eu não aceito isso, eu preciso de mais, eu vou fazer diferente, eu vou sair disso, eu quero sair disso, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ter tempo com meus filhos.
quero viajar nova. Eu não quero viajar com 60 anos. Eu não quero pensar em viver a minha vida de ter as coisas boas quando eu tiver 60, 70 anos, quando eu não sei nem se eu vou ter saúde para isso. Eu quero viver agora. É agora que eu consigo. É agora que eu tenho prazer. É agora que eu tenho vontade. É agora que você tem que entender que você precisa tomar as atitudes agora. E a atitude melhor é decidir. Eu quero sair disso. Eu quero realmente ter outra perspectiva. Eu quero realmente mudar a minha realidade. Eu quero ter diferente as coisas. Eu falei na live de hoje que você não precisa de um monte de coisa que às vezes pode estar te impedindo. Você precisa de uma coisa que é conhecimento e é um conhecimento que vai te levar aquilo. Para de gastar teu dinheiro com coisa que não te leva a lugar nenhum e começa a colocar onde ele vai dar resultado. É dessa maneira que você muda. É dessa maneira que as coisas acontecem. É dessa maneira que as pessoas vão dizer, ok, mudem essa realidade. Porque você vai agradecer por ter estado nessa live hoje. Certo, gente? Fiquem com Deus. Um bom dia. Beijo grande.